Bom dia. Vamos lá para a nossa meditação. Pedir ao Senhor a direção para mais um dia, porque sem a direção dele, com certeza nós não vamos ter vitória mais esse dia. Pai, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor, abra o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor, porque precisamos vencer mais esse dia. Sabemos que só vencemos com a Tua força, com a Tua orientação. Só vencemos segundo a Tua palavra. Dai-nos o entendimento, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar no livro de Romanos, aqui no capítulo 10, e o versículo é o 14. E ele inicia assim: Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Aqui, o Senhor, Ele nos faz algumas perguntas. E aí, eu pensei, Senhor, quantas são as perguntas que eu faço a Ti? Quantas são as perguntas que o Senhor ouve diariamente em oração? Quantas são as pessoas que fazem perguntas para Deus? Mas aqui nessa manhã, o Senhor está me fazendo uma pergunta, e Ele está te fazendo uma pergunta. Pois é. Esta manhã não é para eu perguntar. Esta manhã é para que eu responda. Olha o que ele diz. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O Senhor está perguntando para mim e para você. Aqueles que não crerem, aqueles que ainda não creem, como que eles vão crer? Se não há quem fale da palavra para eles. Como eles vão se converter se não há aquele que ensina como fazer isso? Será que quando Deus me faz essa pergunta, eu tenho uma resposta? Ou será que eu só tenho uma desculpa? Será que quando Ele me pergunta algo, eu tenho uma resposta verdadeira? Ou eu só tenho desculpas? Porque eu não posso, porque eu tenho muitos afazeres, agora não dá, sabe? Aquelas desculpas cotidianas que nós habituamos na nossa rotina. Olha o que diz aqui no livro de Atos. Atos, no capítulo 8. Esse capítulo 8, ele vem após a morte de Estevão, após terem acontecido muitas coisas em Samaria. E aí, né, tem um episódio a qual Pedro e João eles chegam em Samaria e eles vêm orando e eles foram batizados no Espírito Santo. Que naquele momento, a única coisa que tinha para eles era uma ordenança. Não saiam de Pentecoste até que sejam cheios do Espírito Santo. E aí,
eles viram que tinha algo acontecendo em Samaria, e eles foram conduzidos para lá, e eles foram em oração, e o Espírito Santo os batizou. E aí ele desceu, e quando chegou lá, aconteceram-se muitos milagres. Muitas pessoas foram libertas. E aí, em específico, é uma passagem que Pedro, ele coloca a mão para que os espíritos imundos saiam das pessoas que estavam possuídas. E aí Simão, ele chega e fala, olha, eu vou te pagar uma quantia em dinheiro para você colocar esse poder em mim. Inocente. Dinheiro não compra tudo. O reino do céu não é comprado por dinheiro. O reino do céu é conquistado por esforço, jejum, oração, obediência, leitura da palavra. Mas ele, inocente, ele queria comprar aquilo que o Espírito Santo tinha dado para Pedro. E aí, após Pedro ter dito para ele, aí mais à frente, que é o ponto, né, onde eu quero falar em específico, que é aqui no versículo 30, ele diz assim, e correndo Felipe ouviu que ali o profeta Isaías, e correndo Felipe ouviu que ali o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? O Felipe, ele foi direcionado por Deus. Deus falou para ele, Felipe, vai. Pedro e João estavam lá pregando o evangelho. E Felipe, ele tinha sido conduzido por Deus para falar com esse homem. Esse homem, ele era um superintendente da rainha, eunuco. Esse homem, ele saiu lá do reino para adorar o Senhor. Só que ele era eunuco e incrédulo. Ele não conhecia a palavra de Deus. Naquela época era o livro de Isaías, né? E aí aquele homem, quando ele chegou em Samaria para ir fazer a adoração, ele pegou o canudo, né? Que aqui na palavra diz um canudo. Ele pegou o canudo para ele ler as escrituras de Isaías. O que Isaías tinha escrito, né? E ele começou a ler, mas ele não entendia a leitura. E aí Deus falou para Felipe, Felipe, se aproxima daquele carro. E aí Felipe se aproximou do carro e ele ouviu que lia o profeta Isaías. Ele ouviu que aquele eunuco estava lendo em alta voz o livro de Isaías. E aí ele se aproxima e disse, você entende o que lê? E ele disse, como que eu vou entender se ninguém me explica? Olha, 31. E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensina? E rogou a Felipe que subisse, e com ele se assentou-se. Então ali Felipe subiu e se sentou com ele.
E ali, no que Felipe se assentou com ele, ele foi explicar para ele todo aquele sofrimento ao qual ele estava lendo. O eunuco era aquela pessoa, aquele homem que ele foi castrado. Os órgãos dele foi retirado. Por quê? Porque quando se coloca um homem para trabalhar ao lado da rainha, ele não pode ter desejos. Então ele é castrado e é considerado um eunuco. Ele tinha sido castrado. Ele era um eunuco, que ele cuidava da rainha. E a rainha com certeza não terá uma rainha feia. Eu já ouvi falar, não está escrito na Bíblia. Não existe mulher feia. Existe mulher mal arrumada. Mulher feia? Não existe. Eu acredito que não existe mulher feia. Existe mulher que não cuida da sua aparência, que não cuida e que não se preocupa de ter uma boa aparência. Mas eu também acredito que não existe mulher feia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Ele é lindo. Então, realmente, não tem como existir mulher feia. Então, imagine aquela rainha, né? Linda. O homem tinha que ser eunuco mesmo, para estar próximo dela, né? E então, ali naquele momento, Felipe sentou com ele. E Felipe começou a falar para ele tudo aquilo que ele estava lendo. E a curiosidade dele era: é verdade? Tudo isso aqui. E aí Felipe começou a ensinar para ele: tudo isso aí que você está lendo é o amor de Deus. É como Deus olhou para o mundo e viu que teria que fazer alguma coisa pelo mundo. E o amor dele se moveu e ele disse: eu vou mandar meu filho para tirar o pecado do mundo. Mesmo ele tendo somente um. Ele te amou, ele me amou de tal forma que ele entregou aquele único filho que ele tinha para morrer por mim e por você. E todo esse sacrifício, toda essa dor, toda essa angústia que você está lendo aí no livro de Isaías foi o que ele passou. Ou seja, naquela época ainda não tinha passado, né? Iria passar. E aí, aquele eunuco, ele se converte. Ao ouvir falar do sofrimento a qual Jesus passara por mim e por você, ele se converteu. E ele foi junto com Felipe até as águas para se batizar. Então é por isso que nessa manhã Deus ele pergunta para mim e para você: quem vai pregar o Evangelho? Tantas pessoas que não se convertem porque elas não conhecem, elas não sabem. E também não tem quem as ensine. Hoje em dia, tá tendo uma carência muito grande no mundo de paciência e obediência. A carência da paciência e da obediência está muito grande. A paciência, ela não consegue se instalar mais na nossa vida. E a obediência, muitas vezes não consegue nem entrar. E aí é onde que Jesus faz essa pergunta: quem é que vai pregar para aqueles que não crêem? Quem que vai ensinar aqueles que querem aprender? Aí Deus ele olha para mim, para você e fala: será que eu posso te enviar?
Deus, ele olha para mim, para você, e ele diz: será que você quer ensinar a minha palavra? Será que você quer ensinar os atos que aconteceram? Aí muitos dizem: eu quero. Eu quero. Só que não estão dispostos a pagar o preço. Como que eu vou fazer algo sem saber, sem entender? Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Eu só consigo ensinar aquilo que eu aprendi. Então, se eu e você, se nós queremos ensinar algo para alguém, se queremos fazer mais para o reino do céu, nós precisamos buscar mais. Nós precisamos ser obedientes. O Senhor disse para os apóstolos: não saiam de Pentecoste até que sejam cheios do Espírito Santo. Porque se nós formos cheios de nós mesmos, não vai acontecer nada. Porque nós somos seres limitados. Mas se formos cheios do Espírito Santo, como Deus falou com Felipe, e Felipe ainda não estava batizado pelo Espírito Santo. Porque para tudo tem seu tempo. Mas ele estava em obediência. Deus falou para ele: vai para Samaria. Ele desceu. Ele disse: se aproxime daquele carro. Aí ele se aproximou. E ali, quando ele se aproximou, que ele viu que ele estava lendo o livro de Isaías, ele disse: você entende? Ele disse: como que eu vou entender? Ninguém me explicou. E ele subiu, sentou, ensinou para ele e ele se converteu. Quantos são que estão aí que não entendem a palavra de Deus? Mas ninguém buscou especialização na palavra para agradar ao Senhor. Eu posso dizer, porque eu aprendi com Deus, que obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor me deu mais do que eu pedi. Eu queria só terminar o 2º grau. Ele me deu uma faculdade. E eu achei aquilo tão bom. Nossa! Aquele canudo me fez se sentir tão bem, mas tão bem. E aí eu disse: ai, Senhor, eu vou fazer uma pós-graduação. Agora eu vou fazer uma pós-graduação. E ele disse: não vai não. Aí eu: hã? Ele falou: você vai se pós-graduar aqui, ó. Ó, olha aqui onde que você vai pós-graduar. Você pediu só o ensino médio. Eu te dei um canudo. Eita glória! Você pediu só o ensino médio para mim, não foi? Foi, sim, senhor. E eu te dei um canudo, você gostou? Falei: nossa, eu amei. Pois é. Agora você não vai pós-graduar em outro canudo, não. É aqui, ó. Aqui, visivelmente, você não vai ter canudo. Visivelmente, se você se graduar aqui, você vai ter recompensa eterna. Eu disse: sim, Senhor, Pai. Tudo é teu. Não sou eu. Nada. Eu não sou nada, nossa. Mas há dentro de mim um espírito que ele quer obedecer e ensinar. Não sei nada. Mas o espírito que está dentro de mim, ele sabe tudo. Onde, como, quem. E eu não preciso saber. Só preciso obedecer. Como Felipe obedeceu: vai, desce para Samaria. E ele foi. Se aproxima daquele carro. Ele foi. E o Senhor tem falado. E eu tenho obedecido.
A alegria que o Senhor tem me dado no Espírito Santo está sendo muito maior do que outro canudo. Eu só tenho a agradecer. E eu digo a você que quando o Senhor te fazer essa pergunta, quem vai pregar? Não diga que você não sabe. Não diga que você está sem tempo. Não dê desculpas. Quem quer faz. Quem não quer, dá desculpa. Não está escrito na Bíblia. Mas é verdadeiro. Quem quer fazer, faz. Quem não quer fazer, inventa desculpa. Que nós possamos ser encontrados por Deus, como Deus encontrou Filipe. Obediente, disposto e sem desculpas. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor. Eu só tenho que agradecer por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz. Oh, Deus. Uma pessoa tão sem paciência que o Senhor tirou da impaciência e está moldando para ensinar o Evangelho do Senhor. Oh, Deus, aquilo que o Senhor me deu, Pai, eu não vou reter. Aquilo que o Senhor me deu, Pai, eu vou compartilhar. Quem quiser ouvir, quem tiver ouvido, que ouça. O que o Senhor está querendo dizer ao povo de Deus. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por depositar em mim uma confiança. Obrigada, meu Deus, por moldar a cada dia o meu caráter, o meu ser. Obrigada, meu Deus, por me fazer essa pergunta nessa manhã. Quem irá pregar? Quem irá ensinar? Oh, Deus, quantas são as desculpas que nós damos. Oh, Deus, que nós e que eu a cada dia, Senhor, possa ser conduzida pelo Teu Espírito Santo em verdade, porque Ele é verdade. E quando Ele está, não tem desculpa. Quando o Teu Espírito Santo está, não tem desculpa. Só execução. Oh, Pai, envia-me a mim, Senhor, para falar e para ensinar aquilo que o Senhor me ensinou. E que o Teu Espírito Santo, que sabe tudo, que Ele possa ter a liberdade para falar aquilo que os Teus filhos irão precisar no momento certo. No nome do Senhor Jesus. Amém.